Um decreto presidencial estabelece regras mais rígidas para a realização de concurso público. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora aqui no estúdio com Cleverson Moreira, ele que é mestrando em Direito Constitucional e também é professor de curso preparatório justamente para concurso. Não é, professor? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a vocês. Obrigado. Bom, quando eu falo em regras mais rígidas, quem acaba tendo que se enquadrar melhor nesse, digamos, aspecto mais rigoroso é quem vai prestar o concurso? É verdade, a atenção tem que ser maior para os concurseiros, para aqueles que vão prestar concurso, mas o decreto tem que ser debatido por toda a sociedade, porque ele não trata só de concurso público, ele trata de novas regras para otimizar o funcionamento da administração pública federal, sobretudo com o princípio de economia e eficiência. Então o decreto ele traz lá novas tecnologias, inovações e um capítulo que é muito importante é exatamente o que vai tratar do concurso público. As novas regras deixam o processo mais rígido. Mas mais rígido em que sentido? As mudanças que afetam o concurso público, basicamente a mais importante é que agora é o Ministério da Economia, portanto o ministro da Economia, o Paulo Guedes, é quem vai autorizar, pagar, custear, planejar todo o concurso público do âmbito federal. Importante que se diga que não são todos os concursos do Brasil, são os concursos do âmbito do Executivo Federal. E ainda, nessas novas mudanças, o princípio é exatamente economizar. Por isso as regras ficam mais rígidas, mas muito mais voltadas para como será apresentado o pedido para concurso público. Os órgãos do âmbito federal executivo, autarquias, fundações, ministérios, agora precisam atender uma série de itens de exigência. Apresentar, por exemplo, Nájila, um quadro evolutivo dos últimos anos de todos os funcionários, quantos foram contratados, quantos estão à disposição, quantas são realmente as vagas necessárias para o Ministério Público depois autorizar. A ideia vai diminuir o número de vagas para concurso? Vai diminuir. Vai deixar de ter concurso? Não vai deixar de ter concurso. A princípio, inclusive, o decreto tem a intenção de evitar, por exemplo, vagas remanescentes ou aquelas vagas que a gente tinha de cadastro reserva. Não haverá mais essa intenção. A intenção é de apresentar poucas vagas, mas de quem realmente vai assumir. Isso é bom, porque também diminui aquela ansiedade e a frustração de quem foi aprovado. Ou seja, vai acabar então com essa fila de espera. A ideia é essa, e eu vejo isso positivamente. Tem muito concurseiro que foi aprovado, fica 2, 3 anos esperando ser chamado e não é, e isso realmente dá uma sensação de frustração, de injustiça. Então eu acho que essa é uma inteligência para o decreto que vem positivamente. Até então o concurso ele valia 2 anos, essa validade também vai mudar? Permanece, o concurso ele é válido por 2 anos, prorrogável por mais 2, é um prazo até inspirado no texto constitucional que trata da mesma percepção sobre garantia de contratos de trabalho. Lembrando que esse decreto, essas novas regras já foram publicadas no Diário Oficial da União, mas passam a valer somente a partir do dia 1º de junho, correto, professor? Exatamente. No próximo mês é que as regras estão valendo. Nós estamos nesse período de vacatio legis, né, em que a gente debate, discute o decreto, aprende sobre ele, mas é importante dizer, melhor, que os órgãos eles já estão de olho em prazos que eles têm até maio para encaminhar os seus projetos até o governo federal. Então, até o final desse mês, os ministérios, autarquias e fundações do Executivo Federal vão encaminhar o seu pedido e o seu projeto na intenção de ter concursos. E aí, em junho, o Ministério da Economia que vai dizer quais vão ter ou não. Então, não dá nem para a gente dizer, e pelo menos é precipitado dizer, que não vai ter concursos. A gente tem que aguardar ainda esses projetos, esses pedidos chegarem ao Ministério da Economia. Em junho, o Ministério da Economia se posicionar. Só depois é que a gente pode ter uma perspectiva de qual vai ser o quadro de concursos para 2020. Eu acho importante o senhor estar citando, enfatizando esse ponto, porque muita gente, inclusive, já começa a dizer a partir de 2020 não vai ter mais concursos, e aí aproveita esse decreto que tornam as regras mais rígidas, e aí já diz, já é o começo de estar acabando o que a gente tanto espera, que a gente tanto sonha um dia ser aprovado num concurso público. É verdade, é uma função importante, até minha missão como professor de preparatório, como advogado, é trazer para as pessoas, sobretudo os concurseiros, uma certa sensação de calma. Por quê? Tem mudança? Tem, mas isso não engessa o processo natural que é garantido na Constituição Federal no artigo 37. É preciso ter concurso para contratar servidor público. É preciso sim organizar a marcha
que se contrata, é preciso sim organizar o processo, o certame, o processo seletivo, mas os concursos vão existir sim. Toda vez que tem uma novidade no mundo dos concursos, no caso da lei da terceirização, toda vez o concurseiro costuma ficar com aquela sensação de agora pronto, não tenho mais chance. Bom, muitos desistem exatamente por isso, mas desistir é uma decisão do concurseiro, desistir ou não. A minha fala aqui é, não desanime, as novas regras não impedem que o concurso exista. Vai ter concurso sim, precisa ter, a nossa ordem constitucional exige esse tipo de concurso, de seleção, e é importante que você se prepare. Aliás, o decreto traz uma novidade, às vezes a gente está tão tendencioso a olhar só para o lado negativo ou o lado mais difícil, mas tem novidades boas do decreto. Por exemplo, quando o decreto prevê agora que a distância, o prazo entre a publicação do edital e a prova tem que ser de no mínimo 4 meses. Antes era de 2 meses, o que deixava as pessoas muito ansiosas e precisando revisar um material muito grande em pouco tempo. Agora o tempo é maior, dobrou, e para quem vem se preparando, vai ser muito mais fácil estudar com mais concentração para o concurso que for anunciado. A minha dica é não pare de estudar, não perca as suas esperanças, continue estudando, se dedicando e o concurso em prazo de 2 a 4 anos no máximo deve acontecer. É evidente, professor, que o profissional concursado ele é bem mais valorizado no mercado? Eu acredito que sim, mas também acredito que há uma escolha a se fazer e que deve ser respeitada. Você pode escolher ser servidor público se o seu perfil é de alguém que quer contribuir com o serviço público, alguém que quer colaborar com o social, dando parte do seu tempo e do seu talento ao serviço público e sendo remunerado de maneira estável e garantido essa estabilidade, ou se você quer ser empreendedor, empresário e contribuir com a sociedade, com empresas, serviços e produtos. É uma escolha muito pessoal. Mas o serviço público, eu também sou servidor público, falo com muito orgulho, é um lugar sim, onde a gente pode contribuir com sentido, com propósito, com ânimo, e a gente é sim valorizado enquanto servidor público. O senhor que é professor de curso preparatório, está sempre em contato com as pessoas, o alunado ali que está se preparando para um concurso, hoje realmente, em primeiro lugar, está a questão da estabilidade, da tranquilidade financeira? É a maior procura, é o maior objetivo de quem faz concurso público. Tem muita gente buscando o concurso por um sonho, né? Eu sonho ter esse cargo, outros estão buscando por uma questão de estabilidade, e aí, sem dúvida nenhuma, é o que a maioria busca, um perfil estável. A gente até diz no concurso público, no preparatório, que o concurso público fecha 2 portas, a da riqueza e a da pobreza. Quem é servidor público não fica rico, mas também não fica pobre, porque vai lhe garantir digamos, um reconhecimento financeiro, quanto mais é adequado durante um período. Então, a estabilidade, para quem se interessa, é sim o concurso público uma grande via. Dá para afirmar que, independente da região do país, os concursos em âmbito nacional, federal, são os mais procurados? Sim, porque costumam dar um status, uma garantia maior. Então, os concursos de âmbito federal são bem procurados. O decreto que a gente está mencionando aqui, inclusive, não toca todos os órgãos do concurso público, do âmbito federal, inclusive o de professor. Eu estou falando isso porque quem pensa em ser professor de universidades federais, o decreto não toca a autonomia da Universidade Federal. Então, continue estudando também para cargos de AGU, procuradorias, policial, inclusive é um ano para as carreiras militares e policial, é um ano muito bom. Continue estudando porque o decreto não toca as regras e a marcha normal dos concursos dessas áreas. E como o senhor bem disse, traz pontos inclusive bem positivos. Sim, acredito. Ok, professor, muito obrigado. Eu acho inclusive que essa entrevista veio casar com a data de hoje, Dia do Trabalhador, que muita gente procura a estabilidade, mas também um emprego que possa dar essa tranquilidade. Muito obrigada pela vinda do senhor, uma ótima noite. Eu agradeço, feliz Dia do Trabalhador a todos. Obrigado. A seguir, você vai ver o que os teresinenses decidiram fazer neste feriado de 1º de maio.